Seja muito bem-vindo a mais este estudo. Hoje nós falaremos sobre um versículo do capítulo 4 de Tiago, no versículo 8, em que Tiago nos fala sobre a purificação íntima ou sobre a purificação dos nossos corações. Então começa o versículo da seguinte forma: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esse é o primeiro ponto. Depois, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Muito bem. Então aqui nós começamos com essa primeira parte de chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, que é um ponto interessante, né? Deus sempre está preparado, pronto para nos receber, mas nós que precisamos fazê-lo, fazer-nos entendê-lo, conseguir ouvi-lo, conseguir senti-lo, né? Depende apenas de nós essa aproximação ou não de Deus. Então aqui Tiago já nos orienta que nós precisamos nos aproximar dele para que ele possa chegar até a nós, porque caso contrário não é possível. E aí no segundo trecho é muito interessante que aí entra dentro do que nós estamos nos propondo no estudo de hoje sobre a purificação íntima. Para que a gente possa chegar até Deus, né, nos aproximar de Deus, antes se faz necessário essa purificação que Tiago nos fala aqui no versículo 8. Cada um de nós possui uma vida exterior, e aí eu estou simbolizando com esse iceberg, que são o gelo que nós temos nas regiões mais frias, em que na parte da superfície, acima do nível do mar, nós podemos ver uma pequena ilhazinha, mas embaixo do oceano existe 80% do volume dessa pequena montanha que está acima da superfície. Então nós vamos nos comparar nesse momento com um iceberg, ou um gelo flutuando. Então, cada um de nós possui uma vida externa, que seria essa parte que está fora do oceano, que é a parte da nossa vida que as pessoas nos conhecem, é a parte conhecida. Aqui são as nossas ações, os nossos comportamentos, é aquilo que as pessoas percebem, veem o tempo todo. Porém, cada um de nós possui também um mundo íntimo, uma vida íntima, que é muito mais complexo, muito maior, né, muito mais amplo, e só nós temos conhecimento, só nós sabemos o que se passa embaixo das profundezas do oceano ou no nosso interior. É aqui dentro que nós temos o que nós realmente somos, né? As nossas inclinações, boas ou más inclinações, as nossas tendências, os nossos vícios, os valores que nós priorizamos ou os valores que nós damos mais importância, as nossas crenças, as nossas emoções. Então tudo isso aqui fica oculto para que apenas nós possamos perceber. Frequentemente, né, isso que está oculto, ele é claro que vai se exteriorizar com as nossas ações externas ou os nossos comportamentos. Nem sempre essas coisas que estão dentro de nós se exteriorizam, né? É muito comum nós buscarmos esconder o que nós somos, nós buscarmos ocultar aquilo que valorizamos ou as nossas más inclinações dos outros. Então, aqui quando Tiago fala da purificação, ele fala que tem duas partes. A primeira é limpar as mãos. E essa limpar as mãos é realmente
essa parte externa. Então, claro que nós precisaremos parar de agir de forma negativa, né? Culpando os outros, xingando, fazendo ações que prejudiquem os outros. Então, essas ações, esses comportamentos, nós realmente precisamos parar de fazê-lo. Ainda ele coloca, olha, todos vocês que são pecadores, ou todos nós que transgredimos as leis de Deus, nós precisamos parar de agir, parar de nos comportar de forma contrária às leis divinas, do amor, do perdão, né? A lei da caridade, a lei do trabalho, etc. E aí, só isso aqui não é suficiente, porque é muito fácil a gente confessar que aceita uma verdade religiosa, ou falar sobre as coisas religiosas, falar sobre o Evangelho, porém outra coisa é realmente a verdadeira transformação. É trabalhar essa questão, por exemplo, da religião ou do Evangelho, do amor, da paciência, da perseverança aqui dentro, internamente em nós, né? E não simplesmente como eram os fariseus da época de Jesus, que Jesus falava da hipocrisia, que falam algumas coisas, mas que no seu interior, ou até mesmo nos seus comportamentos escondidos, eles se revelavam completamente diferente daquilo que falava-se. Então, aí Tiago continua, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Ânimo é no sentido de perseverança, no sentido de vontade, no sentido de humor, esperança, né? Então, quando ele fala duplo ânimo, somos nós que ficamos naquela oscilação do certo, do errado, do bom, do mal, do bem. Por quê? Porque ainda não conseguimos mudar essa parte que está abaixo do mar, que é a parte interior. Então, enquanto não for feito esse trabalho interior de purificação dos nossos corações, ainda vai continuar acontecendo de algumas vezes, no momento de estresse, no momento de nervosismo, ou numa ação não planejada, ou numa ação não pensada, nós deixarmos escapar esse nosso lado interior para as nossas ações externas. Então é muito importante esse trabalho de purificação íntima, de mudança dos nossos valores, né? Mudar os nossos valores, aquilo que nós buscamos. E para isso é importante nós sentirmos o que nós precisamos mudar, o que está nos atrapalhando, né? Quais são essas crenças que nós temos que estão nos limitando a transformar em pessoas melhores. Porque não adianta somente limparmos a mão, mas se não purificarmos o nosso coração, em algum momento pode acontecer que nós voltemos a sujar as nossas mãos, né? Então é importante fazer essa purificação completa, essa purificação íntima. E para isso, primeira coisa, é necessário conhecer-nos, conhecer a nós mesmos, saber quais são as nossas más inclinações, as nossas más tendências, os nossos vícios, os nossos defeitos de caráter, para que possamos trabalhar isso em nosso interior. Somente assim produziremos apenas bons frutos, né? E aí seremos aquela árvore boa que Jesus nos fala no Evangelho, que produz apenas bons frutos, porque são pelos frutos que nós conhecemos se a árvore é boa ou má. Então, essa é a purificação que Tiago nos indica, nos recomenda, e que, na grande maioria das pessoas, assim como eu me considero, ainda se faz necessário um grande trabalho de mudança interior. E depende só de nós, porque isso só nós conhecemos, só nós sabemos, porque as pessoas nem sempre conseguem ver aquilo que nós somos por dentro. Então eu agradeço a todos a atenção e até o próximo estudo.